Que pensamentos na gravidez interferem na vida da mãe e do bebê? Muita gente sabe. Mas hoje eu estou aqui com o George e ele falará mais sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Xenia Ferreira, sou profissional de educação física especializada em treinos na gestação e pós-parto. E hoje, se você quer saber mais sobre como os pensamentos influenciam na sua gravidez, fica aqui nesse vídeo. Jorge, conte pra gente quem é você, o que você faz. Sou George Sarmento, sou parapsicólogo, sou especialista em pensamentos, sentimentos, em tudo que acontece com o ser humano, em todas as áreas da vida. Principalmente nessa área da gestação, porque é uma área muito importante. Porque muitas pessoas não entendem que qualquer situação que a mãe passa na gravidez influencia no bebezinho, na vida intrauterina, que geram vários traumas que vão acontecer quando criança, adolescente ou até na vida adulta. Isso é muito importante de falar, porque parece que as pessoas às vezes desmembram a mãe do bebê. Eu sempre falo para as minhas alunas o quanto é importante a atividade, o exercício físico, não só para ela, mas como bebê. E nas minhas experiências, eu percebia que, às vezes, o meu estado de humor ou até mesmo a presença de alguém mexia com a minha gestação, com o meu bebê. E eu não tenho conhecimento a fundo disso, mas só que hoje o Jorge vai falar pra gente sobre isso, o quanto isso impacta na nossa vida. E às vezes a gente não dá tanta importância, acha que é frescura, pensa que, enfim, e pode ter coisas sérias lá na frente, né, Jorge? Isso. E quando a mãe está passando, eu sei que existem vários hormônios, há uma mudança muito grande na mamãe, mas ela tendo o tratamento e o conhecimento de um profissional acompanhando a mente dela, vai dar esse suporte, porque vai ter dias que ela vai acordar mal-humorada, triste, ansiosa, com vários pensamentos negativos dela e das conversas também com as pessoas que já passaram pela gravidez. Eles entram muito na gravidez atual da pessoa sem saber que é outro tipo de pessoa que está passando ali a situação. Então dão sugestões, dão dicas e aquilo vai mexendo lá dentro da pessoa. E quando ela sente isso, através do pensamento, passa para o bebê, porque são auras que estão conjugadas. Nós dois aqui estamos próximos, as nossas auras estão trocando informações. Dependendo do seu humor, que você chegou, da forma que eu estou, às vezes um sai ganhando, o outro não. Imagine uma mãe que está com um neném dentro dela. Passa tudo. Então a mãe passa o dia tendo várias emoções, picos altos, baixos, e a mãe sentindo, transmite tudo para o bebê. Aí às vezes a criança passa por situações, estamos vendo muitos laudos hoje de autismo, né? Então trouxeram várias mães, crianças com 11 anos, 12 anos, com 3 diagnósticos de autismos, que depois no final do tratamento comigo rasgaram, porque não tem nada a ver, foram traumas, foram situações, emoções negativas que a mãe passou durante a gestação. E gravou no subconsciente da criança e trouxe a negatividade depois que ela começou a vida dela. A responsabilidade. Ontem mesmo eu estava pensando sobre isso, que desde que eu fiz a ultrassom, que eu senti, na verdade ainda não vi, aquele coraçãozinho batendo dentro de mim, eu abracei essa responsabilidade de permanecer bem. Tanto que eu vejo que o processo gestacional, ele gera muita mudança no relacionamento do casal. E aí, eu tinha isso na minha cabeça. Eu falava assim, tudo bem, eu aceito essa emoção, esse desconforto, essa situação ruim, mas eu não vou deixar que isso impacte no meu bebê. Como eu fazia isso? De forma consciente, não alimentando sentimentos ruins pelo meu parceiro. Porque eu sei que algumas mães chegam e falam, tem muitos relacionamentos que acabam na gravidez ou ali logo depois que o bebê nasce, por conta dessa mudança, e o casal não amadureceu, o casal não conseguiu ali, enfim, e isso impacta tanto na vida do bebê.
quando eu senti aquele coração me batendo, eu falei, olha, eu sou responsável, o que tiver ao meu alcance, eu farei, e tiver diante da minha consciência, eu farei para que os impactos sejam mais amenizados possíveis. Mas eu sempre faço tratamento psicológico, faço psicanálise, então eu consigo ter esse suporte aqui de estar mais consciente diante de algumas situações. Mas eu sei que a maioria não consegue ter esse acesso à consciência diante desses assuntos. E o que acontece? Que eu passei nessa fase, por exemplo, na gravidez, uma montanha russa acontecendo de relacionamento, mas eu falava, não, eu não vou nutrir sentimento ruim nenhum. E eu até falava isso pro parceiro, ó, eu não vou nutrir nada de ruim com você, porque agora meu foco é isso aqui. Depois a gente resolve, depois a gente vê, enfim, deixa a coisa acontecer. Mas eu tava assim eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Eu falei, não, o foco agora é esse aqui, você tem que ficar bem, eu preciso ficar bem, quero falar de coisa boa. Até fui fazer algo que me faz muito bem, que foi dançar. E gente, preciso fazer algo que me faz bem. Porque fazer exercício eu já faço, eu não sentia dor no cômodo físico. Mas eu queria algo que fizesse com que minha alma, assim, que eu voltasse aquela alegria, sabe? Falei, não, tá no meu compromisso, eu vou fazer de tudo. Aí fui lá e voltei a dançar, porque dançar me remete muito prazer, muita felicidade. E foi isso. Embora eu estava sentindo uma tristeza, enfim, por as coisas não estarem do jeito que eu gostaria que estivessem, eu percebi que saímos bem. Pelo fato de eu ter ido atrás de fazer algo do bem e não alimentar aquela coisa ruim que já estava ruim. Tipo, eu sou dessa opinião. Não vou deixar o ruim pior que já está. Bora. A defesa sua, foi muito bom isso daí. Você teve, na verdade, você captou na esteira a saída, porque tudo já está pronto. Então nós já temos, todo mundo veio com essas informações no subconsciente, só que as pessoas não acessam. Devido aos problemas do dia a dia, as pessoas vivem muito no automático. Olha só, mas você passou por essas situações que você acabou de mencionar, você procurou sair rápido daquela emoção negativa, mas ficou registrado. Tudo que nós passamos hoje fica gravado. É uma criação. Esse dia de hoje, se eu tive mais emoções negativas, ele vai me dar um dia negativo lá na frente. Ou daqui a 10 anos, ou daqui a uma semana, não importa, mas vai vir. Então, você protegeu muito seus filhos. Foi muito importante. Você procurou, alguém tem que ser mais sábio nesse momento. Tem que sair, né? Avisamente, tem que ter saída. Então você evitou o conflito, legal. Mas eu sei que aqueles pequenos momentos que você se sentiu meio triste, tudo, porque você não teve como fingir que estava acontecendo aquilo. Gravou, passou. Então, vamos fazer com que vamos desejar que tudo que você passou não tenha transmitido para os filhos. Porque depois você buscou melhorar. Então você buscou depois o quê? Uma somatória positiva que você transfere para o subconsciente das crianças também. Então, essa somatória positiva ela é muito válida, porque ela vai sobrepor aquela frequência negativa que teve 500 watts, por exemplo. Legal. E uma coisa que você falou agora veio na minha mente, e assim, quando eu estava passando por algum momento, eu sempre percebia que eu aceitava, como eu falei, mas eu não me permitia permanecer naquela situação triste, ruim, porque justamente eu queria passar isso para os meus filhos de uma maneira inconsciente. Olha só, eu estava consciente, mas eu queria passar para eles de uma maneira inconsciente que os problemas vão vir, mas a gente precisa passar uma saída positiva o quanto antes. E aí, hoje eu vendo eles pequenininhos, eles não são crianças que fica muito tempo remoendo aquilo. Eles logo esquecem, sacode a poeira. Então parece, né, que ficou armazenado ali de uma certa maneira, gravado esse acontecimento. Isso é muito legal. Eles agem automático. Agora imagine, elas têm várias sensações, né? Tem mães que quando começa de manhã, ela entrou naquela frequência negativa, ela leva o dia inteiro, né? E ela só vai ladeira abaixo. Para ela sair daquela frequência, imagina a força, o desgaste energético que ela vai ter. E transferir tudo para o bebê. Então, é muito importante que as mães façam a terapia, se conheçam, trabalhem sua mente. Trabalhe a mente
São os pensamentos, atrai sentimentos e depois ele materializa. Tudo é assim, pensamentos, uma forma, mais sentimentos, materialização. Vai trazer para o físico. Ela vai sentir aquilo, vai viver aquilo. Querendo ou não, entendendo ou não, assim que funciona a mente humana. Ela é inteligentíssima, o poder do subconsciente é incrível. Por isso que nós temos que cuidar da mente, cuidar da nossa alimentação e o exercício físico. Tudo é um fluxo, de dentro para fora. E as pessoas estão buscando, geralmente, o que? Físico primeiro, e esquecem de dentro. Então, olha só, olha aí como é que fica a matemática deles. Físico, aí de fora para dentro, o coração é uma bomba. Ele vai bombear, e como é que fica para dentro? Para a mente da pessoa. Ela explode. Então, por isso que elas ficam no automático. Eita! Uma bomba. E tem que ser, na verdade, fluxo ao contrário. Mente, alimentação, coração, para fora. Trabalhar sempre gerando amor. É o fluxo. Como é que eu vou usar uma forma tão grande, que é o amor, que elas nunca usaram? E tem que ser usada. Mas através do subconsciente. De dentro para fora. Aí tudo flui. E isso depende também da disposição que a pessoa se coloca para buscar esse subconsciente. Isso. Não é natural. Não é consciente, nós estamos em beta aqui conversando. Através da terapia, eu ensino as pessoas a chegarem a nível alfa, é um treinamento. Porque você vai baixando a frequência mental, essas ondas, e você vai entrando no estado alterado de consciência. Aí eu vou ensinar a pessoa a chegar até teta. Esse estado de teta, você vai chegar ao estado de psicoteta, é mais profundo, é onde você fica protegida, sua alma fica protegida. Porque se você tiver teta, você fica aberto para coisas de fora, externas. Psicoteta, você fica protegida, sua alma fica protegidíssima. Então ali você começa a programar. Então, se a pessoa amanhecer um dia que não está legal, ela vai usar essa técnica para mudar a frequência. Porque ela querendo mudar aqui, consciente não vai, porque não vai acessar. O consciente ele vai em uma frequência e o subconsciente está em outra frequência. Então você tem que, para mudar o subconsciente, você tem que chegar nela. Aí você vai estar na mesma sintonia. Então as pessoas querem trabalhar no consciente, aí não vai, por isso as pessoas vivem em conflitos e passa tudo para a criança. Então ela não pode ficar numa deprê, achando que mas eu estou grávida, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Mas um dia hoje está tudo bem, vamos para andar bem. Nós somos um guerreiro, uma guerreira do universo. Estamos aqui para ficar bem, ser felizes. E a pessoa não pode aceitar ficar o dia todo assim, a semana toda assim, para ficar grávida. Pelo contrário, ela tem que estar bem, feliz, para gerar uma vida, um amor. Então, a pessoa tem que aprender a lidar com a mente subconsciente, porque é a maior riqueza que nós temos. Maravilhoso, que vamos carregar fisicamente, geneticamente, mentalmente. Eu estava falando ontem com um aluno sobre isso, que a gente não tem só carga genética de física, a gente traz uma carga genética psíquica também. Muito. Olha só, quando nós nascemos, nós temos toda aquela carga que a mãe trouxe pra gente. Mas nós pedimos, em outro momento, isso vai quebrar um tabu meio grande, as pessoas falam na criança, eu não pedi para nascer nessa família, pediu sim. Pediu sim, igual você falou, pediu sim. Você se programou em outros momentos, a pessoa acreditando ou não em vidas passadas, não importa. Importa o resultado que nós temos no nosso trabalho em relação a isso, tá, gente? Não iremos entrar nessas vidas passadas, não sei se vamos entrar, quem sabe. Mas olha só, quando você apareceu na barriga da mãe, você era uma poeirinha, apenas um pontinho. Ali o subconsciente já encostou. Então tudo que acontece ali, ela começa a captar. Ela registra tudo. Então, ela vai trazendo todas as informações necessárias que papai e mamãe, nessa fusão, geraram. Uma energia, uma outra energia que vem o quê? O bebê. Então é um outro subconsciente, mas ele traz toda a genética, como você falou, a fita de DNA e todas as informações necessárias para viver naquela família. Então, os pensamentos, sentimentos, os genes, os desejos de ser na profissão. Né? Então, muitos profissionais nascem na barriga certa, ele se programou para aquilo. Então, ela traz até os talentos, tudo. A pessoa às vezes só não sabe encontrar, mas está tudo registrado no subconsciente. No nosso trabalho também a gente consegue acessar o subconsciente da pessoa e trazer a linha genética para ela saber quem é, se descobrir. Porque as pessoas vieram ser manual, mas existem profissionais que sabem acessar esse manual e dar uma outra trajetória de vida. Olha só que interessante, que riquíssimo falar disso, entender sobre isso, o quanto é importante e que por vezes a gente negligencia
para não ficar, para não se haver com o que tem que se haver, com as responsabilidades de saber que é a gente que precisa procurar ajuda, que é mais fácil culpar o mundo, o universo, a família, enfim, o marido, a esposa, achar um culpado e não procurar uma solução. Mas hoje a gente teve essa conversa aqui maravilhosa, esse assunto assim que eu tenho muita curiosidade, eu tenho muito respeito, porque eu acredito que faz total diferença. E quando a gente se torna mãe, a gente se autorresponsabiliza, consciente ou inconscientemente. Então eu acho que é muito válido e importante a gente entender cada vez mais sobre isso. Eu agradeço de coração por você ter falado esclarecido. E se você tiver mais alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que ficou faltando sobre esse assunto, sobre pensamentos na gestação, quanto isso influencia na vida do adulto, da criança futuramente, tá bom? Maravilhoso, né? É um assunto muito importante que nós temos que nos atentar. As pessoas devem ter observado que o número de suicídios tem aumentado e diminuiu as idades. Antigamente era com 16, 17, 18 anos. Hoje em dia estamos vendo os pré-adolescentes, 12 anos, 11 anos, já com esses pensamentos e fazendo isso. De onde vem tudo isso? Já se veio de outras vidas? Alguns podem ter trazido esse sentimento e chegar ao momento certo de ela fazer ou pensar em fazer. Mas geralmente também acontece na gravidez, devido a esses sentimentos negativos que a mãe sente. Muita ansiedade, crises, pânicos, vontade de sumir. Esse vontade de sumir que a mãe sente, de não estar naquela situação, passa tudo para a criança, passa tudo para o feto. Que em algum momento aquilo vai trazer esses pensamentos, sentimentos que ela nem sabe de onde é, ela vai ficar se questionando, aí onde entra as crises existenciais que não são dela, foram passados para a barriga da mamãe, ela sentiu, gravou e em algum momento começa a irradiar no tempo e espaço, ela sente e acaba fazendo. Então, a depressão durante a gravidez passa tudo. O bebê está vivendo ali, está gravando, está registrando, o subconsciente está vivo, do ladinho encostado, pegando tudo. Em algum momento, aquelas emoções negativas, aquela tristeza em excesso que ela recebeu na gravidez da mamãe, passa para o bebê. Aí, quando na vida da adolescente, até adulto, começa a tomar um impulso no tempo e no espaço. Ela não fica quietinha. A partir do momento que ela vai passando todos os dias, tem uma sonogética negativa relacionada àquele trauma. Quando chega uma hora, é como se estivesse enchendo um copo. Ela sobrepõe e depois começa a transbordar. E por não saber, não se conhecer, ela acaba fazendo besteira. Mas tudo que a mãe passa na gravidez tem essa responsabilidade. Por isso é muito importante ter um tratamento, sim, um acompanhamento do profissional durante a gestação, durante e o pós. Porque eu estou com algumas mães na terapia pós-parto também, que elas começam a ter sentimentos negativos bem fortes em relação ao bebê, que é algo que ela gerou um amor muito grande. Mas ela nem sabe de onde vem aquilo. Vem dos impulsos negativos que ela passou, aqueles pensamentos que ela acha que é algo natural, normal, daqui a pouco passa. Esse daqui a pouco passa, está registrado, está gravado. É aquilo que tem potência para ter um de outros. E depois vai trazer algo que não é muito legal. Então, a terapia está dando muito resultado. Elas começam a ter sentimentos, pensamentos, a tratar melhor os bebês, aquele ser inocente. Mas tudo isso tem a ver com a mãe não saber controlar o seu poder mental. Elas usam, na verdade, ao contrário. Elas usam mais para o negativo do que o positivo. As pessoas alimentam essa negatividade porque no universo mental existe mais elétrico do que prótons. Nós temos que ter essa reversão, essa troca, para que nossa aura vibre mais positivo e tenha apenas os elétrons necessários para a sobrevivência. É assim que tem que ser, porque quanto menor a aura da pessoa tiver, mais ela sente as coisas negativas. Então ela cai. Qualquer coisinha ela fica emburrada, chateia, isso é porque a aura dela está fraca, ela está girando ao contrário. Então ela tem mais elétrons. Ela tem que aprender a lidar com a situação, a saber como usar esse poder mental para que ela saia dessa situação e a aura dela cresça. Ela crescendo, vai ser difícil ela cair, vai ser difícil ela ter essas oscilações de humor. Ela vai sentir os enjoos, que é normal da gravidez, mas não a nível físico, não depressão, nada de ansiedade, fobias, taquicardia, isso não pode ter. Pensamentos de ir embora, não pode. Se ela está passando por isso e não procurando ajuda, deveria ter procurado, deve procurar ainda. Porque depois que a neném nasce, ainda tem registros
Tudo que ela está pensando, tudo que ela pensou, continua aonde? Passando para a criança. Olha só, nasceu, já está com 1 aninho, 2 aninhos, mas ela não trabalhou aquelas situações negativas que ela passou na gravidez, está tudo registrado. Ah, mas eu não tenho mais cordão umbilical, não tem nada a ver. Tem um cordão de prata ligado para ficar eterno. E esse cordão de prata, você tem os seus filhos, você não está mais com eles aqui. Mas aonde eles estiverem, você pensar nele aqui agora, você transfere a energia para ele. Eles vão lembrar de você, mamãe. Então, sempre que lembrar dessas pessoas do seu filho, sempre com amor, você transfere isso, você manda isso para eles. Você não pode lembrar do seu filho e ficar, ai, nossa, que legal, chateado com ela. Porque você manda também, ele sente lá e cai. Nem sabe onde vai ser a tristeza, a energia que você mandou, telepaticamente. E sube para sub. Então, isso existe muito, a telepatia está aí. Nós estamos numa evolução muito grande e as pessoas estão desligadas em relação a isso. A nossa mente, como eu sempre falo, é a nossa maior riqueza. As pessoas aprenderem a lidar com isso. Voltando ao assunto do que foi registrado no subconsciente da mãe. Se ela não trabalhar a gravidez, mesmo não estando com ela mais na barriga, devido ao cordão ligado de prata, ela continua transmitindo aquelas emoções que ficaram registradas no subconsciente do filho ou da filha. Por isso depois ela começa a ter aquelas emoções, esses pensamentos de partir. E acontece os suicídios aí, torto direito, e estão diminuindo as idades. 11 anos, 12 anos está acontecendo muito. Para que não aconteçam isso lá na frente, e as mães ficam sabendo, nossa, ela é uma pessoa tão boa, o que aconteceu com ela? São coisas, são fatos que acontecem na gravidez. Então eu queria deixar esse atento. Um apelo até. Apelo. Por favor, procure ajuda. Isso não é normal. Quando as mães se encontram, elas gostam de compartilhar experiências. Até onde uma conversa dessa pode influenciar, Jorge, na vida dessa mãe, fisicamente, transferindo para o bebê? Muito. Geralmente elas não são conversas positivas, não são boas. Geralmente falam de dores, mal-estar, do que passou ontem, do que está doendo. Então, há uma corrente negativa ali. Da mesma maneira que as pessoas nas religiões se reúnem para fazer uma corrente positiva, Uma oração, elas fazem uma oração negativa. É uma corrente, gente, é uma briga de quem passa mais mal. Verdade. Não, mas porque na minha você não tem noção que você vai ter gravidez. Eu boto emoção na minha, nossa, eu fiquei muito. É uma competição de quem passou mais mal. Então, se eu passei mal, é lógico que você vai passar. Se o meu parto não deu certo do jeito que eu queria, o seu também não vai dar. E é o que eu sempre falo mesmo, eu falo, gente, foge desses negócios. É porque assim, quando a gente tá grávida, e eu sempre atento às outras pessoas, vira e mexe, eu gravo um vídeo sobre isso. Quando você vê uma grávida, não precisa descarregar a sua opinião negativa. Se for falar alguma coisa, fala algo positivo. Nossa, como você tá linda. Ponto. Nossa, maravilhosa. Nossa, essa barriga tá imensa. Nossa. Gente, isso. E olha assim, eu que estive no meio de muitas pessoas, sou pública, as pessoas elas vêm com, parece que tá autorizada a fazer isso, a chegar para uma grávida e jogar coisa negativa. E isso é grave. A carga energética que elas recebem nesse momento é como se fosse um crimezinho que está acontecendo. Porque está ficando gravado no subconsciente das 4 pessoas, 5 pessoas, 6 estão ali próximas. E os bebês estão sentindo isso aí. Acaba levando culpa aí dessa não cuidar com elas e com os bebês. Tá vendo essa língua aí que só serve para falar coisa ruim? Fica quieto. Olha, o silêncio ele é lindo. O silêncio, inclusive, é sinônimo de sabedoria. Então, você não sabe o que falar, não sabe falar algo positivo, ó, fica quieto, você vai ajudar tanto com o seu silêncio, ao invés de palavras negativas. E quando for falar, até contar mesmo algo negativo, procura ficar, algo que não seja bom, ficar mais fria, não botar tanta, meu Deus, elas querem impulsionar isso muito, querem, transmitir realmente, o corpo fala o tempo todo. A nossa comunicação é 90% disso, 90% é mais silenciosa, 10% estão falando, o resto o corpo está falando mais. Então, às vezes, até o que ela está dizendo não é aquilo que ela está sentindo. O corpo está falando outra coisa e ela nem percebe. Se botar seu espelho, ela começar a receber melhor. Mas olha só, por que quando é algo bom não bota a mesma emoção?
Né? E mesmo que ela não esteja se sentindo bem, quando perguntar, não, olha, eu estou sentindo muito bem. Né? Porque daqui a pouco ela vai melhorar. Ela nem sabe o poder que isso tem. Porque não é a fala, é o que eu estou sentindo. Ah, você está bem? Não, estou muito bem. Daqui a pouquinho, essa pessoa que está ouvindo vai ficar bem também, porque eu transmitir isso da maneira que vai negativa é positiva também. Mas, por eu ter feito esse trabalho automático, eu me senti bem. Depois eu falo, cara, mas eu estou bem agora. E ela nem soube que ela trabalhou a mente dela de maneira sábia, naquele momento. E você mencionou algo muito importante, o parto da mãe. Muitas doenças também acontecem, isso na parte da saúde. Quando a pessoa não tem um parto legal, o neném sofreu ali naquele momento, com a mamãe, aquilo ali, lá na frente, fica registrado no subconsciente da mãe e do bebê. Ela começa a ter doenças que elas acabam falando que são crônicas, porque a maioria das pessoas, dos profissionais da saúde, não sabem e falam que é crônico. Então, muitas doenças são tratadas aqui na clínica a nível do que aconteceu no parto da mamãe. As células, devido ter ficado no subconsciente, aquela situação fica repetindo na mente dela. Repetindo, acontecer toda hora. Aquele parto fica acontecendo negativamente. No tempo e no espaço fica existindo. Mesmo ela tendo 5 anos, 10 anos, 30 anos. Em algum momento aquele desbloqueia no subconsciente e começa a repetir o tempo todo. Ela transmite para dias atuais, as células começam a receber aquela informação, ficam vermelhas e a doença aparece em algum órgão da pessoa. Ou a dor de cabeça que não passa, muitas pessoas têm dor de cabeça a semana inteira, não sabem onde vem, colocam que é crônico. Então a pessoa não tem cura e fala essas coisas, porque elas não sabem, deveriam ter essas informações já hoje em dia, na área da medicina mesmo, para que andem de mão dada com essa sabedoria do subconsciente, para que consigam trabalhar melhor o ser humano. Porque dá muito trabalho, né? Mas é verdade, as pessoas não querem passar o remédio. Né? E é crônico. Não, gente, vamos trabalhar, vamos se dedicar. Porque a pessoa, o mais importante, nós somos irmãos. É a mente da pessoa. Então, é cuidar da pessoa, tratar, trabalhar a pessoa. Pegar e se dedicar naquilo que você faz, amar o que você faz. Porque tem solução para tudo. Nós sempre, Fausto Oliveira, meu mestre, sempre falou, no nosso trabalho da parapsicologia, que trabalha com todo tipo de fenômenos, de tudo que acontece com a pessoa, através da psicobiofísica, o nosso trabalho tem solução para tudo. Se a pessoa ama aquilo que faz, ela vai pegar o subconsciente da pessoa e vai descobrir por que ela está passando por qualquer tipo de situação hoje em dia. E acontece a maioria também, não só na barriga, é na hora do parto. Muitas doenças, as pessoas estão partindo hoje em dia e não sabem onde foi a origem do problema. O parto mal feito. Tem que refazer o parto. E não em grupo, tá? Como o pessoal faz esses cursos por aí. A terapia, devido à expansão de aura do espírito, tem que ser feita individual. E refazer o parto no subconsciente dela, não a nível consciente. E não a nível também familiar. Material. É material. Porque às vezes a gente precisa falar, quer fazer o parto, como vai ser isso? Vai ser matéria? Às vezes a pessoa só visualiza assim. É verdade. Ou então faz aquelas constelações. Também não, tá? Vai infectar mais ainda. Tem que ser feito muito subconsciente, alguém que saiba fazer essa cirurgia. Porque uma cirurgia é sempre estudia. Então todo parto que é gerado um trauma negativo para a criança naquele momento, gera as doenças hoje em dia. Milhares de pessoas estão tendo câncer, fibromialgia, algo que está pegando demais e a origem também é na barriga da mamãe. Pessoas que estão tendo problemas de diversas maneiras, de dores no corpo, relacionadas ao não saber lidar com a situação do parto ali. Então, não soube lidar, mas temos solução para aquilo. É importante saber que, apesar do problema ter acontecido, há uma solução. É o que eu falo com minhas alunas hoje, que desejam ter um parto normal, hoje falam do parto humanizado, parto que respeita a questão fisiológica dele, porque numa indústria de tanto medicamento, não vamos sentir a dor, não, a dor faz parte do processo, fica uma briga ali. E aí não sabem qual é o melhor. O melhor é aquele que eu não vou sentir desconforto. E aí a mãe sempre procura ali uma ideia que vai de acordo com o que ela deseja. Mas eu falo para as minhas alunas, independente da via que você escolha o parto, entenda que o parto irá te partir, de certa forma. Porque você jamais será a mesma depois de passar pelo parto.
E eu falo, a gente precisa se preparar para o parto da melhor maneira possível. Usar todos os recursos da mente, do físico. Você tinha falado antes que as pessoas elas querem fazer o preparo de fora para dentro. E é o que eu falo para minhas alunas. Toda vez que eu faço exercício, Xê, esse exercício exige muito da minha cabeça. Sim, porque eu gosto de conectar. Porque uma vez que você conecta a sua cabeça com o seu corpo, você ganha muito mais. Você ganha mais consciência do seu corpo. Quando você, na hora do parto, já sei o que eu devo fazer aqui. Eu preciso respirar, eu preciso relaxar. E aí você está consciente disso. E às vezes a pessoa não tem a prática de exercitar a mente combinada com o corpo, e aí vira um conflito. Que é como você pode estar falando que adquire vários traumas aí na vida. Eu não sabia disso. Eu sei que treinar, exercitar, o corpo e a mente integrado traz mais consciência, mais segurança, mas que previne esse monte de coisa, eu não sabia não. Isso. Como você falou, o corpo e a mente tem que andar de mãos dadas, porque senão um vai para um lado, outro para o outro. Aí não tem como ter esse casamento efetivo, né? Mas é importantíssimo. E a alimentação, como você também faz, eu tenho certeza que você faz um acompanhamento maravilhoso com suas clientes, né? Tem clientes que pensam que tem uma desenvoltura, mas você acaba adequando ao seu biotipo, cada uma tem o seu lado, né? Porque se a pessoa for fazer por conta, aí não pode, aí eu sou contra também, mas tendo acompanhamento da profissional, eu indico, porque realmente você tem observado que quando a mamãe está grávida e não faz exercício físico, o cansaço é estampado, né? Ela não tem condicionamento. E quando ela treina, ela faz um treino adequado com o profissional que você faz, é um outro tipo, outra pegada, né? E a pessoa está preparada para o parto. E quando for ter o parto, as mamães ficam muito com medo. A mente dela está o tempo todo o quê? Com medo do parto. Dor. Focada nisso. Elas têm que começar o quê? Ser sábias. Começar a pensar diferente. Começar a programar o subconsciente para aquele dia, mas de maneira positiva, né? Começar a se ver bem, vai ser tranquila, fazer um filme de começo e meio fim na mente dela, saindo já da maternidade, tudo tranquilo, tudo bem. Se eu faço dessa maneira, quando eu for viver aquilo, fica gravado no subconsciente dela, na esteira magnética, ela vai viver aquilo, vai materializar, e vai ser tudo super tranquilo, né? Mas tem que saber usar a mente de maneira sábia. E eu coloco esse usar a mente de maneira sábia, até mesmo quando vai fazer o exercício. A gente precisa estar no corpo, porque às vezes a gente quer fazer só o físico e a mente está lá não sei aonde fazendo o exercício. Eu falo, não gente, presta atenção na respiração, no ângulo do seu movimento, em tudo ali que está te envolvendo. É uma oportunidade única, eu até falo, quando a mulher está grávida, dela treinar, porque é uma forma assim fantástica dela treinar essa consciência de se preparar. Uma pessoa que está preparada, uma pessoa que procura ajuda, ela se sente mais confiante, ela sente que a positividade permanece ali. Agora a pessoa, quando ela não procura ajuda, ela vive... A pessoa, quando não procura ajuda, ela fica ali, imersa no problema, só vê o problema e não consegue sair. Mas... Ai, eu tô tão feliz, já deu quantos dias aí de conversa? Porque assim, gente, assunto importante, ele é delicado, ele precisa de tempo. E se você não tem tempo para se dedicar a conhecer, a estudar, você vai ter que se dedicar para tratar. Isso aí. Só quero agradecer, foi maravilhoso nosso bate-papo. Gostei muito da sua presença aqui e continue o seu trabalho maravilhoso com as mamães. Obrigada mesmo, gente. Muito bom, viu? Valeu. Tchau, tchau.